Eu desejo saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Paulo Henrique, sou pregador do Evangelho e eu tenho uma palavra de Deus para os irmãos nesta tarde de hoje. Eu quero meditar em um texto muito rápido e muito sucinto, porém muito profundo, com os irmãos, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8 e versículo 37, que diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Queridos, Paulo, ele usa uma expressão muito comum, mas também muito forte de seus dias para evidenciar e caracterizar a vida cristã. Observe que nos versículos que antecederam o texto em apreço, Paulo vai falar sobre algumas intempéries da vida que sobrevêm à vida de nós, os crentes. Ele disse que nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem anjo, nem demônio, principado, potestade. Ele disse que nada pode nos separar do amor de Cristo. E em meio a tudo isto, ele vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Agora observe que a expressão mais que vencedor era uma expressão, a palavra vencedor é uma expressão comum do século I. Por quê? Porque Paulo ele vem de uma cidade chamada Tarso. E a cidade de Tarso era uma cidade capital da Cilícia. A Cilícia era os portões do Ocidente, uma rota comercial, e o apóstolo Paulo é oriundo de lá. Observe que Tarso era uma cidade conhecida por ter muitos e muitos campeões. Em Tarso havia um dos maiores ou os maiores campeões do império, ou adivinha de Tarso. Tarso ela era conhecida como a cidade dos campeões, a cidade dos vencedores. Porque os campeões do século I, os gladiadores, os corredores, aqueles que lutavam com bestas feras nas arenas, eles eram chamados ou conhecidos de vencedores e campeões. Nas praças públicas haviam estátuas erigidas em homenagem aos campeões. Nas ruas havia placas com os nomes dos campeões. A ponto de, quando alguém queria saber aonde Tarso estava localizada, alguém perguntava: aonde é a cidade dos campeões? Agora o apóstolo Paulo está dizendo que nós, os crentes, nós somos mais do que os campeões. Que nós, os crentes, somos mais do que aqueles vencedores que havia no século I. E a maior prova disto é que Tarso antes era conhecida como a cidade dos campeões. Agora Tarso seria conhecida não mais por campeões que lutavam em arenas, não mais por campeões que lutavam, aleluia, com outros homens chamados gladiadores, não mais pelos corredores, mas Tarso passou a ser conhecida por um homem chamado Paulo. Tanto é que antes era Tarso dos campeões, agora era Tarso do apóstolo Paulo. Quando alguém queria chegar na cidade de Tarso, alguém dizia: aonde é a cidade do apóstolo Paulo? A cidade de Tarso.
Eu aprendo algumas coisas com este texto. A primeira é que nós, os crentes, somos o povo mais ilustre da terra. Somos o povo mais especial da terra. Somos aqueles a quem Deus chama de mais que vencedor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. É que você é mais que vencedor por aquele que lhe amou, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor. Segundo, se você crê nesta palavra que você é mais que vencedor, você vai mudar a história geográfica onde você está inserida, a ponto de a sua cidade, o seu bairro, a sua rua será conhecida pelo seu nome, pela sua história e por aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Fique com Deus, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo.